Olá, tudo bem? Vamos falar agora sobre as bases biofísicas da eletroterapia. Essa não é uma parte muito difícil de se entender, não. Na verdade, ela é a base de qualquer disciplina da graduação. Significa que a gente pode ter perdido esse conhecimento ao longo do tempo e nada mais justo do que a gente simplesmente revisar aqui. Mas a partir do momento em que você entende com profundidade, você adquire a habilidade de interpretar aqueles parâmetros que surgem e saber se eles estão adequados ou não. Então, lhe dá uma capacidade de raciocínio clínico muito grande. Então, vamos começar a entender um pouquinho aqui sobre essa parte mais física das correntes elétricas. Vamos lá. Então, a primeira pergunta que eu te faço é o seguinte: por que será que as cargas elétricas elas se movimentam? Existe alguma força agindo aí para que haja um deslocamento dessa quantidade de elétrons de um polo em direção ao outro? Ah, lógico que há. É a mesma pergunta se eu tivesse feito para você aqui olhando essa imagem. Nossa, por que será que dentro da natureza a água sempre corre do rio em direção ao mar, passa pela cascata, descendo, nunca subindo, não é? Então isso é algo no mínimo óbvio que a gente para ver. E na corrente elétrica a mesma coisa. Sempre vai haver um fluxo ordenado de elétrons de um polo em relação ao outro. Isso sempre vai acontecer, tá certo? Não é concebível que haja o contrário. E nós estamos falando agora, nessa imagem que eu estou trazendo aqui para vocês, onde a gente tem dois eletrodos, sendo um preto e outro vermelho, onde a gente representa o negativo e o positivo. E o fluxo ele sempre vai ser do negativo para o positivo. Isso é imutável. Isso é o sentido real, tá? Quando a gente fala em sentido real, calma que alguns livros podem trazer o sentido convencional, que é do positivo para o negativo. Mas isso pouco importa, porque é um sentido para sempre. Então, se você considerou que é convencional, vai ser sempre dessa forma, tá certo? Então, esse é um detalhezinho apenas para que não fique com dúvida na sua cabeça, caso você veja mostrando o sentido contrário. Feito esse adendo, vamos retornar aqui. Então, nós temos agora o sentido real da corrente passando e a corrente elétrica aplicada aos nossos tecidos, ela começa a gerar deslocamentos de elétrons, tá? Os elétrons eles começam a se tornar ativos e eles migram na sua última camada, fazendo com que haja um movimento de elétrons, mas também um movimento de íons. Então a gente vai ter ao mesmo tempo um movimento de elétrons e de íons, gerando movimentação iônica. Isso vai mexer no nosso corpo, gerar efeitos fisiológicos distintos, principalmente quando a gente for estudar os tipos de corrente, onde nós temos as correntes diretas e as correntes alternadas. Existe uma terceira corrente, que é a corrente pulsada, mas para fins do nosso curso de reabilitação, nós não lidamos com nenhuma corrente pulsada nesse exato momento, diante de todo o cenário que nós temos hoje, voltados para as evidências, tá? Então, as correntes alternadas, elas praticamente suprem, as correntes diretas elas estão em declínio em relação na área da reabilitação, usam em pontos específicos, eu vou deixar isso muito claro para você daqui a pouco, lá na frente, então não para aí, pelo amor de Deus, continua. E aproveita para pegar o material também em PDF que eu tenho sobre esse conteúdo, onde fica muito mais fácil para acompanhar. Então, entendendo isso, vamos falar sobre o primeiro tipo de corrente, que é a corrente direta, que nada mais é do que um fluxo de elétrons sempre na mesma direção. Isso nunca vai mudar. Como isso não muda, isso vai gerar na corrente um fenômeno bioquímico, devido a essa mudança muito grande de concentração de elétrons de um polo em relação ao outro. Portanto, as correntes diretas, elas geram fenômenos elétricos chamados de eletrólise e eletroforese. Se você quer saber o que é eletrólise, olha aqui agora. Eletrólise é a quebra de moléculas pela passagem da corrente elétrica. E eletroforese, que você está vendo aí, ela é a passagem é a migração dos íons que foram dissociados para os seus respectivos polos. O íon negativo para o polo positivo e vice-versa. Eles são atraídos. Daí o nome eletroforese já nos dá a clareza de um recurso que vai ser utilizado lá na frente com a corrente direta, chamada de iontoforese. Tá certo? Então guarda essa palavra aí, porque muita gente já ouviu falar, mas nunca fez na vida, e aí você vai ter a oportunidade de aprender também. Então vamos lá. Seguindo aqui, nós temos agora a corrente direta, que gera esse fluxo unidirecional. Mas além da corrente direta, nós temos aí a corrente alternada. E essa corrente alternada nada mais é do que a alternância de polaridade. E olha como é legal essa alternância. Olha o que vai acontecer agora. Então ela está indo em uma direção, agora
os eletrodos simplesmente mudaram seu posicionamento, havendo uma alternância de polaridade. E ela fica nesse joguinho, fazendo essa alternância de polaridade. Uma vez que isso tenha sido feito, não há tempo hábil para que haja todas aquelas reações químicas, porque é uma mudança constante o tempo todo. E para que haja uma padronização dessa constância, todos os aparelhos que utilizam correntes alternadas utilizam sempre uma alternância de 60 Hz. Isso é padrão. Se algum aparelho não rodar a 60 Hz, ele quebra, ele pifa. Tá? Então, os aparelhos eles estão sempre programados, os motores, para trabalhar sempre com essa alternância. Tá certo? E aí a gente segue agora dizendo o seguinte. Beleza, maravilha. Eu já sei a corrente direta, já sei a corrente alternada, já entendi essas duas aí. Mas como é que eu posso representá-la graficamente? Como é que ocorre esse comportamento de fato, né? Quando a gente tem o gráfico está dizendo para a gente o comportamento. Se a gente não sabe olhar o gráfico, se a gente não sabe ler um gráfico, a gente está perdidaço. A gente está muito perdido. Tem equipamentos como esse que eu estou mostrando aqui agora, aonde ele traz não o nome da corrente, mas o gráfico da corrente. E se você olha para o gráfico e não entende o gráfico, vai ficar muito difícil. Então a minha ideia aqui agora é explicar para você de uma maneira mais simples possível como é que se entende o comportamento da corrente através dos seus gráficos. Então olha que legal. A corrente está passando e de repente ela vai ser interrompida. Puf. Na hora que ela foi interrompida, observaram essa queda brusca? E se ela for interrompida e não for ativada, o tempo está passando. E quando ela for ativada de novo, puf, aumentou aqui, ligou, e aí ela começou a passar de novo. E o que é que vai acontecer agora? Ela vai ser interrompida. Na hora que ela foi interrompida, gerou mais outro pulso. Nesse momento, percebem que a passagem da corrente ela está representando, sendo representada através do gráfico. E aí eu já trago para vocês logo dois momentos muito claros aí, muito específicos, que é o pulso. Eu tenho aí a representação de dois pulsos, e esses pulsos levam um determinado tempo, uma determinada duração de pulso. Então eu já tenho aí dois parâmetros representados no gráfico. Um dele é o pulso e o outro é a duração do pulso. Essa duração do pulso é mensurado em milissegundos. E outra é a altura desse pulso. Quanto mais alto ele for, significa que mais intenso ele foi. Então, maior a sua amplitude. Se passassem muito mais correntes por aqui, muito mais elétrons por aqui, ele seria mais alto, mais elevado, muito mais alto aqui. E aí, graficamente, eu também ia ver a intensidade desse gráfico, tá certo? A intensidade dessa corrente. E a mesma coisa que eu fiz com a corrente direta, eu posso fazer também com a corrente alternada. Com a diferença de que na corrente alternada eu consigo perceber o momento da alternância. Então vamos lá, a corrente está passando. De repente ela vai ser invertida. Na hora que ela foi invertida, olha o que aconteceu. Ela desceu bruscamente, mas a partir do momento em que ela entrou na parte inferior do gráfico, significa que inverteu. E quando inverteu, ela foi bruscamente invertida, mas continuou passando, e ela foi interrompida. Quando ela foi interrompida, eu fechei esse ciclo daqui. E quando eu fecho esse ciclo, significa que eu tenho um pulso agora de uma corrente alternada. Mas o tempo está passando, e a corrente vai ter outro pulso. Opa! A corrente vai ter outro pulso. Na hora que ela tem outro pulso e ela inverte, e ela para, ela gerou um novo pulso. Tudo isso acontecendo a milésimos de segundo. Tá? A milionésimos de segundo. Tá? E isso gera para a gente o gráfico da corrente alternada, que está na fase superior e inferior, e está totalmente diferente da corrente direta, que está só graficamente na parte superior. Isso dá para a gente uma noção de comportamento da corrente. E uma informação que tem que ficar clara no juízo de você que está aqui me assistindo, que pagou para estar aqui e que eu estou fazendo de tudo para que isso fique claro na sua cabeça, é de que corrente direta e corrente alternada não são a mesma coisa. E nunca esqueça dos parâmetros que você vai trabalhar da agora em diante, tá certo? Que são intensidade, mensurada em miliampere, largura de pulso ou duração do pulso, trabalhada em milissegundos, e frequência, onde a gente vai trabalhar com valores de hertz
aonde a gente vai significa que é pulsos por segundo. Esses 3 parâmetros farão parte da sua vida o tempo todo, toda vez que você falar em prescrição. Esses parâmetros aí são o ponto inicial mesmo para que você conheça como trabalhar com as correntes. Sabendo disso, eu volto a repetir de que corrente direta é absurdamente diferente da corrente alternada. Não há como eu prescrever para a mesma coisa, o mesmo objetivo, uma corrente direta e uma corrente alternada. E você pode conhecer uma corrente direta com esses nomes aqui e a corrente alternada com esses nomes que estão aqui do lado. Espero que minha foto não esteja tomando muito, mas já dá mais ou menos para ver aí que eu estou falando da corrente direta, da galvânica, diadinâmica, ultracitante e a exponencial. Já da corrente alternada, eu estou falando da corrente onde eu faço o tens e fez, porque tens e fez são modalidades da mesma corrente, onde eu faço a interferencial, a corrente russa e a corrente australiana. Certíssimo? Captaram isso daí? Então olha que eu vou falar um pouco mais. Vamos lá. Então eu tenho na corrente direta essas 3 em vermelhos aqui, significa que elas estão em desuso. Corrente diadinâmica, ultracitante exponencial, você não vai ver em nenhum aparelho novo que você comprar, ou comprou recentemente, ou nos últimos 5 anos, já não estão mais saindo, tá certo? Pode ser que tenha saído ainda diadinâmica, mas as outras 2, misericórdia, nem se fala mais. Embora eu particularmente sou da época que eu trabalhei com a ultracitante e exponencial quando estava lá recém-formado. Tá? Ainda tinha farádica, que a gente trabalhava pra caramba também. Agora, as que estão de verde são aquelas que estão em pleno vapor, em pleno vapor no mercado e tem muito ainda trabalho que podem ser feito com elas, tá certo? Que é a corrente galvânica, que é a única direta aí, resistente, firme e forte, dá pra gente fazer muita coisa com ela. Tens e fez, interferencial, russa e australiana, ok? Da agora em diante, olha como vai ficar mais fácil entender como elas se comportam. Ou, perdão, como elas estão organizadas. E aqui a gente vai ver o seguinte: nós temos as correntes terapêuticas divididas entre correntes diretas e correntes alternadas. Sendo que na corrente direta, eu vou ter basicamente, como guerreira, a corrente galvânica. Com ela eu consigo realizar a ionoforese, a eletrólise percutânea intratissular, EPI, que é uma técnica específica, que exige formação específica para isso, e a estimulação transcraniana por corrente contínua, tá certo? Na área da reabilitação, basicamente, esses são os nossos principais condutos. Embora o uso clínico da corrente galvânica, se não for dentro desses contextos, está cada vez mais diminuto, cada vez mais restrito, tá certo? E a gente não vai ouvir tanto falar da corrente galvânica em detrimento das outras correntes. E nós vamos agora para as alternadas. Dentro das alternadas, nós vamos ter aqui a eletroterapia de baixa frequência, representada pelo TENS e FES, e a eletroterapia de média frequência, representada pela interferencial, russa e australiana, aí com o símbolo AUS, tá certo? Esse é o cenário que você vai encontrar durante muitos anos e não faz sentido surgirem correntes novas para fazer mais do mesmo. Essas correntes que tem aí simplesmente suprem qualquer necessidade que você tenha e elas aqui são utilizadas nos artigos para trazer a evidência que você precisa, tá ok? Já vou adiantar aqui em forma de spoiler de que você não precisa ter todas elas. Escolha uma ou no máximo 2 e você vai conseguir fazer tudo que você precisa para o seu cliente. Porque o foco não é a corrente. O foco é o objetivo terapêutico, tá certo? E independente da que você escolher, você vai conseguir chegar lá no resultado tão sonhado e tão desejado. Desde que a corrente tenha evidência forte o suficiente para lhe dar esse resultado. Tá bom? Sabendo disso, olha como a gente já começa a mudar a ideia. E a gente não olha mais para a corrente em si, mas olha para o objetivo. Então, em torno dessas correntes todas que nós acabamos de ver, a gente pode trabalhar com o objetivo da eletroanalgesia. E eu posso brincar com cada uma delas aí de diferentes formas e ver aquela que eu consigo ter mais habilidade. Eu posso trabalhar para fortalecimento muscular, para reparação tecidual, seja na fase aguda ou na fase mais avançada, para controlar a inflamação mesmo no meu paciente e até melhorar processos cicatriciais. Eu posso trabalhar com espacidade, equilíbrio, controle da marcha, coordenação motora. E eu posso trabalhar em fases mais avançadas com o recover e a drenagem de edemas específicos, além de trabalhar em sub-áreas ou áreas específicas como a oncologia, a pediatria, a uroginecologia, trabalhando de forma segura, efetiva, aonde haja a evidência que o suporte. Tá certo? Então vamos trabalhar com a ideia
de focar no objetivo do nosso paciente, independente da corrente que a gente esteja na mão. Segure agora na minha mão e vamos junto nessa daí que a gente vai conseguir, de fato, trazer um grande conhecimento para a sua prática clínica, tá certo? Um grande abraço e vamos para a próxima aula.